O Choro da Criança Perdida, história de terror no Cariri paraibano. Cenário: noite escura na floresta, vento soprando entre as árvores, grilos e corujas ao fundo. Pequenos focos de luz de vagalumes piscam na escuridão. No coração do Cariri paraibano há uma floresta temida por todos. Muitos afirmam que depois do anoitecer ninguém deve passar por lá. Não é só o breu absoluto que assusta, mas sim os sussurros que ecoam entre as árvores. E, o pior de tudo, o som de um choro fraco e desesperado de uma criança. Dizem que essa lenda começou há muitos anos, quando uma família humilde morava nas margens da mata. Eram agricultores que dependiam da terra para sobreviver. O casal tinha uma única filha chamada Mariazinha, de apenas 5 anos, uma menina doce e cheia de vida. Numa tarde quente, Mariazinha brincava perto da floresta enquanto seus pais trabalhavam. Sua mãe, ocupada colhendo milho, perdeu a noção do tempo. Quando finalmente chamou pela menina, o silêncio foi a única resposta. Mariazinha havia sumido. Os pais entraram em desespero. Juntaram os vizinhos e passaram dias inteiros procurando pela menina. Vasculharam cada canto da floresta, gritaram seu nome até suas vozes falharem, mas não havia sinal dela. Nem pegadas, nem um pedaço de roupa, ela desapareceu. O Vaqueiro Sem Cabeça, história de terror no Cariri paraibano. No coração do Cariri paraibano existe uma floresta temida por todos. Quem se arrisca a passar por lá à noite sabe que não deve olhar para trás, pois dizem que um espírito amaldiçoado cavalga sem descanso, buscando vingança. Essa é a lenda do Vaqueiro Sem Cabeça. Tudo começou há muitos anos com um homem chamado Zé Honório, um vaqueiro destemido e orgulhoso. Ele era conhecido por sua coragem, mas também por sua arrogância. Em uma noite de lua cheia, após uma noite de cachaça e festa, decidiu cortar caminho pela floresta, ignorando os avisos dos mais velhos. "Homem valente não tem medo de sombra", gritou ele montando em seu cavalo. O vento soprava forte quando Zé Honório adentrou a mata. As árvores pareciam sussurrar, como se tentassem avisá-lo do perigo. Seu cavalo começou a relinchar e empinar, recusando-se a seguir em frente. Mas o vaqueiro, teimoso, chicoteou o animal e seguiu adiante. Foi então que, no meio da estrada de terra, uma figura encapuzada surgiu do nada. Segurava uma lamparina de chama vermelha que iluminava seu rosto cadavérico. Seus olhos eram 2 brasas vivas e sua voz ecoou como um trovão na floresta. "Vaqueiro, volte por onde veio ou pagará com a própria alma." Mas Honório apenas gargalhou, achando que era uma brincadeira. "Quem é tu para me dar ordem, hein? Sai da frente ou te passo por cima." E, com um puxão firme nas rédeas, avançou com tudo. Mas no exato momento em que cruzou o caminho do estranho, um frio cortante atravessou seu corpo. O tempo pareceu congelar. Um silêncio mortal tomou conta da mata. Seu cavalo empinou e disparou, deixando o vaqueiro para trás. Ele tentou gritar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Foi então que percebeu algo terrível. Ele não sentia mais seu rosto. Com o coração disparado, tateou seu próprio pescoço e sentiu o vazio. Seus dedos tocaram apenas ar. Horrorizado, viu sua própria cabeça rolando pelo chão, os olhos arregalados, como se ainda tentassem entender o que havia acontecido. Desde aquela noite, Zé Honório nunca encontrou descanso. Agora, ele cavalga sem rumo pela floresta, montado em seu cavalo espectral. Seu chicote estala no ar como um aviso sombrio e o vento carrega um lamento de dor e arrependimento. Os moradores do Cariri dizem que em noites de lua cheia é possível ouvir o trote de seu cavalo ecoando pela mata. Se alguém estiver andando sozinho e sentir um vento gelado cortando a espinha, é melhor rezar 3 vezes e não olhar para trás. Porque, se olhar, poderá ver uma figura alta e sombria montada em um cavalo negro. Um vaqueiro sem cabeça, vindo buscar mais uma alma para sua maldição eterna. A Casa dos Sussurros, história de terror no Cariri paraibano. Cenário: noite profunda, céu encoberto por nuvens escuras. O vento sopra forte entre as árvores, fazendo os galhos rangerem.
Ao fundo, uma casa abandonada no meio da floresta, janelas quebradas e portas rangendo com o vento. No interior do Cariri paraibano, escondida entre as árvores retorcidas de uma floresta esquecida, existe uma casa que ninguém ousa se aproximar depois do anoitecer. Os mais velhos a chamam de a Casa dos Sussurros. Dizem que quem passa por lá à noite pode ouvir vozes murmurando no escuro, chamando baixinho, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Mas aqueles que entram nunca mais saem os mesmos. O começo da maldição. A história remonta ao século XIX, quando um fazendeiro rico chamado Bento Albuquerque construiu a casa para morar com sua esposa e seus 3 filhos. Era uma casa grande, imponente, feita de madeira e pedras trazidas da região. No início, a família viveu feliz ali. Mas com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Uns empregados da fazenda diziam que ouviam passos à noite, mesmo quando todos estavam dormindo. Portas se trancavam sozinhas. Objetos sumiam e reapareciam em lugares impossíveis. Mas o pior ainda estava por vir. O desaparecimento dos filhos. Certa noite, durante uma tempestade, um grito ecoou pela casa. Era o filho mais novo, Damião, de apenas 6 anos. Quando uns pais correram até o quarto, encontraram a janela aberta, a chuva entrando com força. E a cama vazia. Damião havia sumido. A família e os empregados procuraram por ele durante semanas, vasculhando cada centímetro da floresta. Mas não havia pegadas, nem sinal algum do menino. Pouco tempo depois, o segundo filho, Tomás, desapareceu da mesma forma. Acordaram de madrugada com o vento batendo às portas, e quando foram até seu quarto, a cama estava vazia. Restava apenas a filha mais velha, Catarina. A mãe, desesperada, começou a trancar a menina no quarto, todas as noites. Rezava, acendia velas, fazia promessas para protegê-la. Mas nada adiantou. Na noite de lua cheia, Catarina foi a última a sumir. Os pais a encontraram sentada na cadeira de balanço, encarando o nada, como se estivesse ouvindo algo. Seus olhos estavam vidrados. Eles estão me chamando. Ela murmurou. Então, a vela se apagou. Quando a luz voltou, Catarina não estava mais lá. A loucura é o fim da família. Depois que os filhos desapareceram, a mãe se entregou à loucura. Passava uns dias murmurando sozinha pelos corredores, chamando pelos filhos. Dizia que ainda podia ouvir as vozes deles. Uma noite, uns empregados a encontraram no porão da casa, sentada no chão, abraçada a 3 bonecas, repetindo: "Meus filhos voltaram para mim." Mas ninguém mais podia vê-los. O fazendeiro, tomado pelo desespero, pegou uma espingarda e se trancou no quarto. Gritos foram ouvidos naquela madrugada, e na manhã seguinte, encontraram seu corpo estirado no chão, com um tiro na cabeça. A esposa desapareceu logo depois. Dizem que, certa noite, uns empregados a ouviram cantando uma canção de ninar, e, quando foram ver, a casa estava vazia. Apenas as bonecas ficaram no lugar, onde ela estava sentada. Uns primeiros relatos paranormais. Após a tragédia, a casa ficou abandonada por muitos anos. Mas uns moradores do vilarejo próximo começaram a notar coisas estranhas. Uns poucos viajantes que ousavam passar por lá à noite diziam ouvir sussurros vindos das janelas. Alguns até juravam ter visto 3 crianças pálidas, de mãos dadas, paradas na varanda, olhando fixamente para quem passasse. Uma história muito conhecida é a de um grupo de caçadores, que decidiu passar a noite na casa. Eram homens valentes, acostumados com os perigos da mata. Eles riam das lendas, dizendo que era tudo invenção dos mais velhos. Mas, naquela noite, algo aconteceu. A noite dos caçadores. Ao redor da fogueira improvisada dentro da casa, uns caçadores contavam histórias e bebiam cachaça. Tudo parecia normal até que por volta da meia-noite, o vento parou de soprar. O silêncio era tão profundo que nem os grilos cantavam mais. Então, um deles, chamado Jonas, arregalou os olhos. "Vocês ouviram isso?" Uns outros riram, dizendo que era coisa da imaginação. Mas, de repente, todas as velas da casa se apagaram ao mesmo tempo. No breu total, algo gelado passou entre eles. Um arrepio percorreu suas espinhas. Foi quando ouviram um sussurro fraco, infantil, ecoando pelo cômodo. "Brinque com a gente." Uns homens se entreolharam, o medo tomando conta. Um deles acendeu uma lamparina e por um instante, o terror os paralisou. No fundo do corredor, 3 crianças pálidas estavam paradas. Seus olhos eram fundos, vazios. Suas bocas não se moviam, mas uns sussurros ainda ecoavam pelo cômodo.
Um dos caçadores gritou e correu em direção à porta. Mas quando tentou abri-la, percebeu que ela não se mexia. Parecia selada por algo invisível. As vozes ficaram mais altas, como um lamento. Jonas caiu no chão, segurando a cabeça, enquanto uns sussurros se transformaram em gritos agudos. Um a um, os caçadores apagaram. Na manhã seguinte, os moradores do vilarejo os encontraram do lado de fora da casa, deitados na terra, inconscientes. Quando acordaram, estavam mudos. Algo os havia silenciado para sempre. A advertência dos moradores. Hoje, ninguém mais ousa entrar na casa dos sussurros. Os mais velhos dizem que a floresta engoliu a família e que os espíritos das crianças ainda estão lá, à espera de companhia. Se alguém passar por perto à noite, deve andar rápido e evitar olhar para as janelas. Porque se ouvir um sussurro chamando pelo seu nome, pode ser tarde demais para fugir. Gostou do vídeo? Curtir, compartilhar e se inscrevam no canal. Muito obrigado, até a próxima.